Na história de hoje vocês vão aprender a não brincar com o túmulo de pessoas desconhecidas. Sabem esses túmulos que a gente vê no meio da estrada, no meio da rua, em lugares aleatórios? Eu, curiosidade, sempre achei que esses túmulos aí ficavam exatamente no local que a pessoa morreu. Ou seja, a pessoa estava enterrada nesse túmulo, nessas cruzes, nessas coisinhas beira de estrada. Mas não, é só para simbolizar e marcar o local que a pessoa morreu. Eu vim descobrir isso essa semana de gravar esse vídeo. Então, existia um cara que ele bebia muito. Ele bebia demais, bebia o tempo todo. Passava o dia bêbado e ele morava em uma cidadezinha do interior, né? Eu não vou citar o nome da cidade, quem enviou essa história pra mim foi um seguidor, o Carlos. Ele disse que esse cara bebia demais e ficava o tempo todo no mato, na cidade do interior. A galera encontrava ele desmaiado no rio, no meio do rio, dentro d'água, encontrava ele desmaiado em cima de árvores, em lugares aleatórios do mato, né? Lá do interior que ele morava. Até que certa vez ele bebeu demais. O Carlos me falou que esse dia específico foi quando o Brasil perdeu a Copa. Ele bebeu demais e sumiu. Ele passou cerca de 2 semanas desaparecido. Ninguém sabia onde é que esse cara tá. Todo mundo preocupado, né? Porque por mais que ele fosse um bêbado sem família, a galera conhecia ele, né? Depois de 1 semana, se deram conta de que ele tinha desaparecido. Começaram a procurar. Avisaram a polícia começou a procurar também. E acabou que encontraram ele morto no meio do mato. Ele tinha bebido tanto que acabou se perdendo no meio do mato. E foi encontrado morto, né? Ele morreu de fome, de sede, por causa do calor, afinal era no meio da seca. Enfim, ele morreu no meio do mato. Detalhe, ele estava em estado de decomposição grave, né? Os urubus já tinham tirado os olhos dele, nariz, tudo. Ele estava podre, já cheio de coisa. Tava só os restos mortais mesmo. Pegaram ele mesmo assim, fizeram um velório e enterraram. Só que ele tinha os amigos mais próximos dele, né? O Carlos conta que ele tinha os amigos mais próximos dele que queriam fazer um túmulo para ele lá no local que ele morreu. Daí eles se organizaram, começaram a comprar um material e foram até o local que o cara morreu no meio do mato construir o bendito túmulo, né? A cruz lá no local que ele tinha morrido. Quando finalmente chegou o dia, foram um grupo de 3 amigos, um trio, fazer o bendito túmulo onde o cara morreu. Só que um deles começou a brincar enquanto eles estavam cavando lá, fazendo a massa para criar o túmulo. Ele começou a brincar, falando: fulano também procurava pela morte, afinal ele bebia demais, se perdia por aí. Ele procurou morrer, então a gente não deveria estar fazendo esse túmulo para ele, porque ele morreu porque ele quis. Quando ele falou isso, os outros ficaram rindo também da situação, mas o terceiro amigo não concordou, porque ele era muito próximo e sabia que o cara tinha tido uma vida difícil, então era por isso que ele bebia tanto. Eles cavaram o túmulo, mas não conseguiram finalizar naquele dia, porque um desses amigos simplesmente ficou totalmente estranho. Um desses amigos parou, ele estava brincando, era o que mais estava brincando com a morte do cara. Ele parou de forma abrupta de cavar, de ficar lá com a enxada e fazer a massa para criar o túmulo, e ficou completamente como se estivesse em choque, assim, parado, olhando pro nada. E quando eles menos perceberam, ele começou a rir, ficou meio tonto, girando e caiu. E nisso que ele caiu, ele ficou rindo, olhando pro céu, olhando pros amigos e rindo. E quando ele começou a falar, os caras perceberam que ele tava falando que nem o defunto, que nem um cara que tinha morrido. O cara tinha meio que um sotaque assim de Recife, porque ele tinha passado um tempo morando lá. E ele começou a falar como um recifiense, acho que é assim, de quem mora em Recife, não for, perdão, nordestino. Começou a falar como nordestino, isso era numa cidade pequena de São Paulo. E ele começou a falar como nordestino, começou a pedir por bebida, começou a falar sobre os familiares dele e tal, como se fosse o cara que tinha morrido. Claro que os amigos ficaram completamente assustados, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. Acharam até que o cara estava brincando, mas depois, quando ele não parou, ficou horas desse jeito, eles perceberam que não, que alguma coisa muito errada estava acontecendo ali. Pegaram o cara que estava como se estivesse muito bêbado, ele não conseguia ficar em pé, como se tivesse bebido demais. Pegaram ele apoiado assim entre os 2 amigos e levaram para casa. Quando ele chegou lá na casa, ele ficou sentado numa cadeira, como se estivesse bêbado, cochilava, acordava, bêbado, e falava que nem o cara que morreu, falava sobre a família do cara que morreu, falava coisas que só o cara que morreu sabiam. E nisso, quando os amigos e a mulher do cara percebeu o que é que estava acontecendo, a mulher do cara sendo evangélica, assim, fervorosa da igreja, a primeira coisa que ela fez foi chamar o pastor da igreja dela. Quando o pastor chegou lá, o pastor falou que todo mundo já estava desconfiando. Olha, o espírito de fulano que morreu tá dentro dele. Não tem o que fazer, não sai com oração, isso aí só sai quando o espírito quer. E isso aí ele vai ficar assim por um tempo. O cara passou cerca de 7 dias agindo como o cara que tinha morrido. Ia pra casa do cara que morreu,
e frequentava os bares do cara que morreu. Tudo que o cara que morreu fazia quando vivo, ele começou a fazer durante esses 7 dias. Só que todas as noites o pastor ia lá na casa, mesmo assim, e orava nele. Até que 7 dias depois ele misteriosamente acordou normal, né, agindo como ele mesmo. Foi aí que a mulher dele percebeu que ele tinha melhorado, que ele estava bem, que ele não tinha mais nenhum espírito estranho dentro dele. Mas o mais bizarro disso tudo é que ele não lembrava de nada do que tinha acontecido. Ele acordou normal e quando a esposa perguntou se ele estava bem, se ele lembrava de alguma coisa, ele não lembrava de nada. Ele só lembrava de ter ido fazer o túmulo do defunto e que não tinha terminado naquele dia. E que não sabia se tinham terminado ou não, porque ele não lembrava. Até hoje, isso já faz cerca de 10 anos, ele não lembra do que aconteceu. Mas o que é que eu tenho pra falar com vocês? Mesmo que você não acredite nesse tipo de coisa, vai entrar um espírito em mim, eu vou ser possuído por um espírito, você não deve brincar com espiritualidade. Você não deve brincar com a morte de alguém, não importa quem seja, principalmente se você estiver no local que a pessoa morreu. Porque às vezes a pessoa não faz a passagem dela tão rápido, né? Então ela fica ali naquele local que ela morreu até ela decidir que tá morta e precisa sair dali. Às vezes ela volta pra casa dela, às vezes ela volta pra um lugar que ela frequentava muito, mas no caso desse homem, ele morreu e ficou ali. E acho, inclusive, que o espírito dele nem sabia que ele estava morto, por isso que ele ficou ali por um tempo. Então, se vocês visitarem um local que uma pessoa morreu recentemente, a última coisa que vocês devem fazer é rir da situação ou falar alguma coisa que vá ofender a pessoa que morreu, né? Fica a dica. E detalhe, não esqueçam de se inscrever, porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo. Vocês podem mandar a história, o que vocês quiserem, que eu gravo um vídeo contando a história de vocês. Então, me sigam, porque me ajuda demais. E até o próximo vídeo.